Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por estar mais uma vez convosco no nosso programa Reflexão Bíblica. Também agradecemos ao nosso muito digno pastor Ailton José Alves, nos haver escalado para compartilhar uma meditação na Palavra de Deus. Queremos convidá-lo para ler a Palavra de Deus, ou se você não tiver com a Bíblia ao seu alcance, acompanhar a leitura no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 7, nós vamos ler dos versículos 37 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Meus queridos telespectadores, ouvintes da Palavra de Deus, baseado nos versículos que acabamos de ler, queremos tratar sobre o tema a água como símbolo do Espírito Santo. Um escritor pentecostal americano, ele disse: o poder do Espírito opera no reino espiritual o que a água faz na ordem material. A água purifica, refresca, sacia a sede, torna frutífero o estéril, purifica o que está sujo e restaura a limpeza. A água é indispensável na vida física, assim também é o Espírito Santo na vida espiritual. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que existem vários símbolos para o Espírito Santo. Um dos tais, a água. O próprio texto que acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo, ele falou a respeito do assunto, quando ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós queremos, nesta ocasião, falar-lhes acerca dos estágios desta água na vida daquele que crê, como da forma que o Senhor Jesus falou. Primeiro estágio é a água no exterior. É o chamado, que podemos chamar, o início da bênção. E como é a água no exterior? A água no exterior de uma pessoa, ela lava, purifica, limpa, e a palavra de Deus vai falar a respeito deste assunto quando, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, o versículo de número 3, está escrito assim: eis que derramarei água sobre o sedento. E esta promessa de que Deus fez por meio do profeta messiânico é que Deus iria derramar água sobre o sedento. E é muito interessante porque palavras semelhantes o profeta Joel, ele vai falar, falando diretamente a respeito do Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 28. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Note, caro telespectador, a promessa era derramar água em Isaías. E a promessa em Joel é derramar o meu Espírito. Por quê? Porque a água é símbolo do Espírito Santo de Deus. E esta água que é derramada sobre as pessoas trata do início da bênção. É a água que está
no exterior, é a água que atinge o exterior de uma pessoa. O profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, ele tem uma visão de um rio, e na visão, ele é convidado a entrar no rio, e ele vai entrando estágio por estágio, água que dava no tornozelo, no joelho e nos lombos, e depois água que ele disse que não podia mais suportar, teria que nadar, não podia se passar e não podia estar parado em pé ali mais, ele teria que nadar. Então, que água é esta? O próprio contexto da visão profética de Ezequiel vai dizer que são águas purificadoras, que são águas sanadoras, são águas curativas ou águas que curam. Por onde esta água passava, ia curando, ia limpando, ia restaurando, ia trazendo vida, ia curando as enfermidades, as doenças. E claro, mais uma vez aqui, este rio é o rio de Deus e esta água simboliza, claro, o Espírito Santo de Deus. Por onde ele passa, ou quando alguém, a palavra batismo, no original grego, significa imersão, do ato de imergir. No caso, alguém entra no rio. O rio é uma fonte inesgotável, uma fonte perene, uma fonte eterna, porque na visão de Ezequiel, nasce no próprio trono de Deus. Mas alguém precisa entrar no rio para receber a purificação, a cura, a restauração, o milagre. Necessita entrar. O profeta Zacarias, no capítulo de número 14, o versículo de número 8, ele diz que de Jerusalém correrão águas vivas. E diz, no estio e no inverno sucederá isso. Eu peço que você imagine comigo, todos os rios, e nós aqui que vivemos nesta região conhecemos do que estamos tratando, no inverno tem bastante água, mas no verão, ou quando tem uma sequia, ou quando chega tempos que faltam chuvas, muitos rios, eles secam, eles não têm mais água, principalmente no sertão do nosso querido Nordeste, muitos rios se tornam simplesmente em caminho e se tornem algo seco. Mas a Bíblia diz que o rio de Deus, ou a fonte de Deus é diferente. O profeta disse assim, vai correr de Jerusalém rios, vai correr dali águas vivas. Aí o profeta, de maneira muito linda, ele diz assim, no estio e no inverno sucederá isso. Ou seja, a fonte é Deus, nunca se esgotará. Seja tempo de inverno, seja tempo de verão, seja tempo de sequia, seja tempo de chuvas, não importa. Por quê? Porque a fonte está em Deus. Então, este rio é muito maravilhoso. Esta fonte nunca se esgota. O salmista, ele fala de um ribeiro de água no Salmo de número 100, o versículo de número 7, ele diz assim, indo pelo caminho, saciará a sua sede no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Como o salmista estava acostumado com o ambiente, a cultura, a geografia e os lugares palestinos, ele sabia que as peregrinações muitas vezes eram longas, os caminhos árduos e áridos. Mas ele disse assim, olha, mas tem uma coisa, no caminho ele vai saciar a sua sede em um ribeiro. E que ribeiro é este? É o ribeiro que nunca cessa a água, é o ribeiro que a água nunca se esgota, é o rio cuja fonte jorra do próprio trono de Deus. E ele diz assim, o peregrino vai beber deste ribeiro. E é tão lindo quando o versículo conclui dizendo, e prosseguirá de cabeça erguida. Note, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que provavelmente a aridez, a sequia, o deserto, estava trazendo desânimo para o peregrino, trazendo condições adversas para o peregrino, situações de tribulações, de dificuldades, de angústia, de adversidade,
de vicissitude, e ali eles estavam, o peregrino estaria cansado, quase esgotado, quase desmaiado, quase desistindo talvez da sua longa caminhada. Mas a Bíblia diz assim: pelo caminho ele vai saciar a sua sede no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Ou seja, tomar aquela água, beber aquela água, fará com que receba novos ânimos, nova força, restauração, renovação. Vai prosseguir de cabeça erguida. Esta é a água que se banha com ela, é a água que se toma ela. Esta água ela sai da rocha. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 15, fala da água que brota da rocha. E esta água, ela é feito um convite universal para que todos possam tomar desta água. No livro do Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo de número 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem quiser, venha e tome ou beba gratuitamente da água da vida. Então esta água é maravilhosa porque ela purifica, ela mata a sede. E tem um Provérbios 25 e 25, a Bíblia diz assim: como água fria para uma alma cansada. Os irmãos sabem, amigos, que a água no sentido físico, ela sacia a nossa sede física, claro. O nosso corpo necessita da água. Dizem os entendidos no assunto que nós suportamos mais fome do que sede. Tal é a nossa necessidade de água. Mas aqui, o homem de Deus, no livro de Provérbios, no versículo que citamos, 25 e 25, diz: como água fria para uma alma cansada. Uma alma cansada. Se a água que conhecemos é para o físico, para recuperar o físico, para hidratar o nosso corpo, agora aqui está dizendo: como água fria para uma alma cansada. Então esta água aqui é o símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito é como uma água fria para aquela alma que está sedenta, que está cansada, que está angustiada, que está fatigada, mas é como água fria. Por isso o salmista, num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo de número 23, no versículo de número 3, ele disse: refrigera a minha alma. E tem traduções que dizem: dá-me novas forças, dá-me novo alento, dá-me novo ânimo, restaura as minhas forças. E o salmista diz: ele faz isso, ele refrigera a minha alma. Refrigerar a alma é tirar o cansaço, a fadiga, a angústia, a carga que a alma está suportando. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus caros telespectadores, o início da bênção é esta água no exterior. E isto é apenas o primeiro estágio da água como símbolo do Espírito Santo. É tanto que a Bíblia vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto às águas. Em Jó, capítulo 14, versículo 7, vai dizer que ainda há esperança para a árvore que for cortada, porque ao cheiro das águas brotará. Ou seja, a sua raiz fará com que ao cheiro das águas ela reverdeça outra vez, se restaure outra vez, se renove outra vez. E quem faz isso? A água. E a água aqui, símbolo do Espírito Santo de Deus. Em Isaías capítulo 12, o servo de Deus, ele canta um hino ao Senhor com palavras tão bonitas, tão tocantes. Ele diz assim:
Senhor, capítulo 12 de Isaías, ele diz: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo 3, ele diz assim: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Então, meu caro telespectador, esta água no exterior é o início da bênção, é o primeiro estágio da água como símbolo do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, esta água ela não fica somente no interior da pessoa, pois no Evangelho de nosso Senhor Jesus, no exterior, quero dizer, não é algo apenas que molha, ou que a pessoa toma água, ou que entra em um rio, mas é algo que vai para dentro agora. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 4, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Beber, tomar, ainda está no exterior, mas Jesus vai explicar o motivo do porquê não terá mais sede. Na última parte do versículo, quando ele diz: porque a água que eu lhe der se fará nele, dentro, interior, no coração, dentro se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, meus caros irmãos e amigos, esta água que no início estava no interior, no exterior, quero dizer, era uma água para lavar, purificar, para tomar, mas Jesus disse: olha, se beber esta água, agora dentro dele vai ser feita uma fonte que jorra, que flui para a vida eterna. Glória a Deus. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 48, o versículo 18, Isaías vai dizer assim: a tua paz será como um rio, paz como um rio. Onde estaria esta paz como um rio? Não pode ser um rio exterior, mas a paz como um rio aqui é justamente esta paz interior, esta paz de Deus, esta graça de Deus, esta tranquilidade em Deus, esta calma em Deus, esta segurança em Deus. Então, e o apóstolo Paulo, falando da paz de Deus, ele vai dizer que é uma paz que sobrepassa todo entendimento humano. É uma paz que vai além de tudo. Esta é a água no interior, ou seja, o Espírito como a fonte dentro. Se o início seria a água no exterior, agora é o segundo estágio, é a bênção dentro, a água no interior, a fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna, a fonte para a bênção para si, quero dizer. O início da bênção, o primeiro ponto. Agora a bênção para si é a água no interior. Aí, então o profeta dizia assim: tua paz vai ser como um rio, uma paz como um rio. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que vocês coloquem toda a vossa ansiedade diante de Deus, que vocês coloquem, que vocês não estejam ansiosos por coisa alguma, antes, porém, as vossas petições sejam conhecidas em tudo diante de Deus. Filipenses 4, 6 e 7, e diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que excede todo entendimento. Isto é água no interior. Quando você vê
Alguém que, apesar da tempestade exterior, mantém a calma interior, é porque dentro dele tem água. O Espírito Santo de Deus transmite a ele uma paz que excede todo entendimento, uma segurança, uma firmeza em Deus. E alguém vai dizer, mas está vendo o terremoto, está tudo se quebrando, tudo se destruindo, e alguém está dizendo, não, mas eu estou satisfeito com Cristo. Ou alguém está cantando e dizendo, eu tenho paz muito profunda em mim, eu tenho paz proveniente da cruz, pela fé sinto viver em mim o meu Jesus. E isto é a água dentro, é o Espírito dentro, é no interior. Ou como aquela história que gostamos de contar, que dizem que os homens estavam no barco em alto mar e ali houve uma grande tempestade e disse que um garotinho estava totalmente desligado da tempestade. Disse que brincava na frente do barquinho com os seus brinquedos de plásticos, aviãozinhos, carrinhos, e os adultos estavam perturbados. E aqueles adultos tão perturbados que estavam, que foram ao menino e disseram, menino, para de brincar, te desespera com a gente, não estás vendo que a tempestade está grande, que as ondas estão balançando o nosso barco, o nosso navio, para um lado e para o outro, nós vamos morrer todos, inclusive você. Diz a história que o menino olha para aquelas pessoas e diz assim, não vamos morrer ninguém, nenhum de nós vamos morrer. Não vai acontecer nada conosco. Inclusive, diz que ele dizia, inclusive rindo. E os adultos dizem, que segurança é essa? Por que você diz isso? E ele disse, olha, veja quem é que está ali no comando da nave, no comando do navio, no comando do barco. E olharam para ver o homem que pilotava, que dominava aquela embarcação. E os homens olharam, sim, tem um homem lá. E o garotinho disse, pronto, aquele homem que está ali é o meu pai. Então, o meu pai, ele está no controle, ele está no comando, toda a situação está no controle dele. Então, eu posso ficar aqui descansando, sossegando, tranquilo e em paz. Não vai acontecer nada, o barco não vai afundar, não vai acontecer nada conosco, porque quem está no comando é o meu pai. Esta é uma segurança que o Espírito Santo no interior do ser humano, que crê em Cristo, proporciona a ele uma paz, uma tranquilidade, uma segurança. É por isso que o profeta messiânico dizia, tua paz vai ser como um rio, uma paz como um rio. E é o rio, este rio, esta água é símbolo do Espírito Santo de Deus. Mas, meus queridos telespectadores, amados irmãos e amigos que nos acompanham, o terceiro e último estágio da água como símbolo do Espírito Santo é a água a transbordar. Note bem, começou com a água no exterior. O homem estava seco, sedento, sujo, totalmente maltrapilho, totalmente contaminado, contagiado pelo pecado, pela maldade, mas vem o Espírito de Deus e o lava, o limpa, o purifica, o dessedenta, ou seja, sacia a sua sede. E agora, além disso, depois já de purificado, restaurado, limpo, glória a Deus, é posto dentro dele, no seu interior. Agora vem uma fonte jorrando para a vida eterna, que é o segundo estágio. Mas no terceiro estágio é uma água diferente agora, é mais água. É a água a transbordar. Se a água no exterior é o início da bênção, a água no interior é a bênção que uma pessoa desfruta ele mesmo. Agora a água a transbordar é a bênção que transborda para outras pessoas. É tanto que o Senhor Jesus, na leitura que foi feita inicialmente na nossa reflexão, ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E é por isso que o servo de Deus, no salmo mais conhecido da Bíblia, vamos citá-lo de novo, o Salmo 23, no versículo de número 5, ele disse assim, o meu cálice transborda. Então, existe o primeiro estágio, o homem sujo, maltrapilho, contaminado, sedento,
e a água vem, o limpa, o purifica, o dessedenta, mata a sua sede, sacia a sua sede. Depois, esta água faz uma fonte nele para a vida eterna, mas não fica só nisso não. Depois, esta fonte, ela transborda para a sua família, transborda para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus vizinhos. É a presença do Espírito Santo dentro da pessoa, mas que chega a transbordar. O interessante, para concluirmos, é que quando Jesus disse, como diz a Escritura, e quando nós vamos observar que texto do Antigo Testamento seria que Jesus estaria mencionando, ou lembrando, ou falando naquela ocasião, é justamente Isaías, capítulo 58 e o versículo 11, que diz assim: o Senhor te apacentará sempre, e tu serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Terás tanta água que transbordarás, e a bênção não ficará só para ti, será para a tua família, para os teus amigos, para os teus conhecidos. Que o Espírito Santo de Deus faça isso na tua vida. Nós iremos orar, convidando-o para estar conosco na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. O nosso templo central está na Avenida Cruz Cabugá, número 29, em Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Ou em uma congregação próxima à sua residência, com certeza tem uma, se aproxime, se identifique e pode dar o seu testemunho que aceitou a Cristo por meio da programação da Rede Brasil. E você receberá todas as instruções necessárias para seguir firme na presença do Senhor. Vamos orar todos no nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno e bendito, te louvamos, Senhor, por transmitir mais uma reflexão bíblica nesta oportunidade. Te pedimos, Senhor, por cada um dos telespectadores. Tu sabes cada situação, cada problema, cada situação que se encontra, Senhor, cada um deles. Ó meu Pai, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa tocar estas vidas, possa mudar estas vidas, possa, Senhor, fazer com que eles te conheçam, a Ti, ao Pai e ao Espírito Santo, cada vez mais. Continua ajudando o nosso pastor, o anjo da igreja. Continua ajudando a Rede Brasil e cada colaborador que aqui coopera com o nosso pastor nesta grande obra. Abençoa os nossos ouvintes, seus familiares e ajuda todos que estão escutando a programação, Senhor. No nome eterno de Jesus, o nome que é para sempre. Amém.